Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, elevando o nosso pensamento até Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar envolvendo a cada um de nós que estamos vinculados a este estudo, que possamos adentrar em detalhes, em meandros tão necessários ao nosso aprendizado, ao conhecimento da mediunidade especificamente, que facultará uma melhor interpretação daquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós. Agradecendo o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam, é que nós iremos começar a nossa reunião dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos adentrar aqui, finalizando este capítulo, em dois temas essenciais e importantes de nós aprofundarmos. Primeiro é sobre o animismo e o outro é sobre a mistificação. Então nós vamos ver com André Luiz o que ele nos faculta em termos de
entendimento, porque as pessoas criam isto como um escolho, como uma dificuldade, como uma situação muito complicada de ser superada. Vamos lá. Mediunidade e animismo, nos fala André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Temos muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos, ou seja, muitas coisas que podem ocorrer. Então imaginemos assim, o médium, o problema dele atual, que remonta a um passado. Este médium, por exemplo, tem o desejo de comandar, tem o desejo de se fazer prevalente, é alguém profundamente vaidoso. Então, esse é um ponto. Esta pessoa tem um trauma do passado que não foi superado. Então, isso gera dentro dela uma dificuldade em interpretar coisas que se assemelhem com aquela manifestação. Então, são estas situações que remontam nos fenômenos, que repontam nos fenômenos mediúnicos, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações. Então, é a própria inteligência, ou seja, é ela mesma agora interferindo, ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora, fora do campo, melhor, fora do carro físico. Então imagine que esta pessoa aqui, ela está desdobrada, manifestando uma existência em que ela foi uma rainha, em que ela teve este problema, em que ela não superou, aquilo está parado na sua mente. Então ela coloca este seu trauma, esta sua vivência, e imaginemos que aqui exista um espírito se comunicando. Ela interfere, o passado dela interfere. Agora imaginemos que não é o espírito, é ela mesma desdobrada, ela mesma se lembrando de uma personalidade passada que num estado de transe, aquilo vem à tona, aquele trauma, aquele óbice, aquela dificuldade. Então nós estamos vendo que pode ocorrer. Olha o que ele nos fala, olha como ele continua. Esses acontecimentos criaram as teorias de negação, porquanto, admitida a possibilidade de que o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo. Então imaginemos, é só isso. Ainda que isto exista, a gente vai ver como trabalhar. Já colocamos, mas a gente vai compreender que é necessário que este médium que está num trabalho de recuperação, uma mediunidade de provas, para que ele se reequilibre, possa ser alguém que vá trabalhando, vá se disciplinando, vá se conhecendo. Como é que isso se faz? Com o conhecimento, com as doutrinações que se estabelecerão. Então o dirigente vai colocando conceitos, vai colocando padrões, ele vai estudando, ele vai se conscientizando, ele vai compreendendo que aquilo tem que ser algo que ele tem que se associar a um passado. Então estas comunicações seriam muito repetitivas, essas comunicações teriam sempre o mesmo problema. Então a gente tem que tratar com naturalidade, com bondade, para que aquilo possa ser algo que melhore. Olha como ele coloca. Então, esta influência de uma força nervosa do ectoplasma que efetua fora do corpo determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando, segundo estes apressados, alucinações variadas. Então, pode ocorrer uma interferência? Pode. Pode ocorrer que este ectoplasma esteja agora sendo trabalhado por esta mente que ainda traz um problema do passado. Isso pode estar ocorrendo. Agora, você criar uma personalidade que não tem nada a ver com você criar elementos de identificação com o espírito e você imaginar que está ocorrendo um processo anímico é algo distante.
Porque a médium, nós vamos ver, ela trabalha neste grupo, ela tem várias comunicações diferenciadas. E aí ela está dando elementos possíveis para que eles comprovassem a presença de Dionísio. Mas pode ocorrer. Isso não significa que é um óbice insuperável. Nós temos que tratar com naturalidade, temos que tratar com caridade em auxílio ao médium, fazendo com que ele vá agora estudando cada vez mais, se conhecendo, aprofundando, e iremos doutrinando este seu passado que está ainda muito vívido, que está muito presente, que está muito ainda por ser superado. Mas vamos adiante, olha como ele continua. Vamos ouvir perguntas. No livro Diversidade dos Carismas, Hermínio Miranda fala que a distribuição dos fenômenos psíquicos em duas categorias, animismo e mediunidade, é apenas mera conveniência da metodologia expositiva. Isso porque não há entre as duas categorias absoluta nitidez de fronteiras, sendo que a mediunidade não acontece sem o componente anímico. Então, de certa forma, é algo que a gente então nem deve se preocupar mesmo, é isso. A gente tem que coibir os excessos, mas tem que entender que faz parte, é uma faculdade medianímica. O médium é o intérprete, o médium é o filtro. Agora, quando nós vamos percebendo que é muito repetitivo, que é muito doentio, que é o mesmo problema, que é a mesma circunstância, que a criatura tem um problema de autoestima, que a criatura tem um problema de agora ser alguém que está sempre em evidência. Então, nós vamos dando elementos para que auxiliemos a ela de forma tranquila, mas não tem como a pessoa, no caso, passar por ela, passar pelo filtro dela, passar pelo crivo dela, passar pelas situações que ela possibilita e ela não participar. Não tem como, ela é intérprete. Ela é filtro e intérprete. Olha como continua nessa mesma passagem. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por estes argumentos indébitos, então a gente vê que é indébito, é indevido, porque nós não podemos fazer como está colocado aqui, de virarmos as costas para o processo que nós estamos percebendo, que tem problemas, que tem dificuldades. Se nós estivermos percebendo pela semelhança das mesmas, o tipo de manifestação doentia, equivocada, que tratemos com tranquilidade, com caridade, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação no serviço da mediunidade. Então a pessoa começa de forma confiante, e aí o que vai acontecendo? Isso vai arrefecendo, vai diminuindo este ânimo em função dela estar sendo envolvida pela ideia de que tudo é animismo, de que tudo é um engodo, que tudo é um processo de que não é real, não é verdadeiro, não representam qualquer significado substancial. Ou seja, é natural que o médium participe colaborando de uma forma a interpretar, de uma forma a filtrar o processo, trazendo a sua forma de se comunicar, trazendo o seu cabedal. Então é normal, ele é o veículo pelo qual o processo se estabelece. Olha como ele continua. Porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas. Se nós fôssemos raças antagônicas, totalmente diferentes, como é que o processo iria se instaurar? Se nós tivéssemos desejos, vontades, se nós tivéssemos a partir daí ideações diferentes, se nós tivéssemos um outro tipo de pensamento, de objetivos, mas tudo é muito próximo. Então, que se devam reencontrar em condições miraculosas, não em condições naturais. Se nós pensamos, o outro também pensa. Se nós sentimos, o que está desencarnado também sente. Se nós temos ideias, se nós temos uma série de fantasias, de preconceitos, de uma série de concepções, eles também os têm. E por isso se assemelham inclusive nas tendências, nas aptidões, nos desejos. Por isso nós deveremos sempre nos melhorar enquanto médios, enquanto filtros, para sermos cada vez mais melhores intérpretes, cada vez mais fiéis daquelas manifestações que se estabelecem. Mas vamos adiante. Semelhança das criaturas. Olha como é que ele nos coloca de forma interessante.
somos necessariamente impelidos a reconhecer que, se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Se nós tivéssemos outros objetivos, se nós fôssemos criaturas agora formadas e fomentadas e vivendo uma realidade totalmente diversa daquelas que os espíritos que irão se comunicar conosco estivessem vivendo, seria diametralmente oposto. Seria algo muito complicado a afinização se estabelecer. Então imaginemos, um espírito que está na condição muito acima da nossa, que perdeu os referenciais materiais e humanos, que perdeu toda a materialidade. Para que ele se comunique conosco, ele tem que retomar uma vivência passada, lembranças que pertençam a uma realidade em que ele esteve no mundo material, com aquelas situações de diminuição do potencial de percepção, porque senão é impossível. Assim como o espírito que está numa condição muito outra, diferente, mais voltada ao mal, que tem outros referenciais muito maldosos. Além de nós não suportarmos a vibração deles, em termos mentais, eles são muito ágeis. Em termos agora de força emocional, eles estão impactados por uma maldade, por uma dureza, por uma situação que é totalmente diversa. Então nós não temos capacidade de recebermos espíritos desta condição, a não ser que estejamos envolvidos ainda com a dureza, com a maldade plena, e aí seremos médiuns das trevas. Aí teremos o outro caso, seremos médiuns de plano superior, se nós tivermos adquirido virtudes e capacidades que ainda estão por serem desenvolvidas em nós. Olha como ele continua, porque assim até certo, assinalada essa observação, é fácil anotar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada, nas esferas imediatas à experiência humana, ou seja, nós conseguimos captar espíritos que estão nos umbrais, espíritos que estão vinculados à nossa maneira de ser. Alguns que estão em colônias, claro, alguns que estão nas trevas, mas não mais abaixo do que isso. Nós não temos condições de captar espíritos que estão numa ordem muito acima e muito abaixo da nossa. Nós não temos nenhuma capacidade disso, porque eles têm outras concepções, às vezes muito diversa e, consequentemente, muito difícil de ocorrer a afinização. Olha o que ele coloca: conseguindo às vezes desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desenleada do indumento carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados, como agente mais ou menos fiel de seus desejos. Então nós estamos mostrando aqui, quando eu consigo sair do corpo, e todo médium, para que seja um médium ostensivo, ele tem que ter uma pequena exteriorização. Então ele sai, a inteligência desenleada do indumento carnal, ele sai. Muito bem, ele estará falando sobre si mesmo, sobre um problema do passado? Ele estará interpretando como um agente mais ou menos fiel de um espírito que irá se comunicar, como aqui na imagem? Será isto? Tudo isso nós teremos que compreender. Não importa. O espírito veio nessa situação, ou seja, numa reunião de doutrinação para ser amparado, é hora dos espíritos necessitados se comunicarem. Muito bem. É o médium manifestando um processo de cristalização de doença de um passado? Doutrinemos. É um espírito que está ali aproveitando-se de uma afinização possibilitada pelo médium? Doutrinemos. Agora, o médium vai doutrinando a si mesmo. As doutrinações que serão efetivadas vão auxiliando-no para que ele consiga, a partir daí, dar um passo adiante. Ele possa, a partir daí, se ajudar. Então, nós temos que ter esta noção. Mediunidade é um encontro nosso com o nosso passado e é um compromisso assumido com Cristo, para que nós possamos vencer este passado que está ainda por ser superado, que está ainda por ser visto, e adquirirmos outros referenciais e outros padrões.
Olha como continua o mesmo André Luiz no livro O Mecanismo da Mediunidade, Obsessão e Animismo. Então veja lá, como é que ocorre o processo? Olha, muitas vezes pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior. Ele pode cair num estado anômalo, ou estado que não é o habitual, não é o normal. E por quê? Porque dominado por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente. Que forças seriam estas? Seriam, muitas vezes, um espírito que se aproxima, espírito este vinculado ao passado desta criatura, que faz com que ela perceba ou ela volte a viver uma realidade passada, com que ela passe a rememorar uma existência em que ele está cristalizado naquela situação. O espírito não esqueceu. O espírito que está se aproximando. É ele o comunicante? Não. Não é ele o comunicante. A presença dele faz com que o médium entre num estado anômalo. Porque essas forças o chamam. E aí é o que ele fala. Em atitudes estranhas ou indesejáveis, surpreendemos multiformes processos de obsessão. Então nós estamos aqui mostrando, imaginemos que essa pessoa vive a partir daí uma realidade passada em função de um espírito vinculado a ela que não a perdoou, está agora promovendo. Ela é uma médium que está se desenvolvendo. Agora um outro caso, olha lá que interessante. O outro caso é esse aqui. Não é médium ainda desenvolvida. É uma criatura que tem problemas com o espírito, que não a perdoou, e ela está falando com voz rouquenha, porque ela não é desenvolvida, e ele faz com que ela retroaja no tempo. E ela fale num dialeto que é desconhecido das pessoas ali. Ela está falando algo relacionado a um passado. Mas vamos entender o que está colocado aqui. Olha lá. Nas quais inteligências desencarnadas, de grande poder, senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva. Qual é a defensiva que nós poderíamos nos colocar? Nós começamos a orar, nós começamos a repensar a vida, nós começamos a mudar os referenciais da nossa existência, nós passamos a partir daí a buscarmos uma certa situação de equilíbrio, de serenidade, de não lutar tanto pelas coisas, de estarmos mais tranquilos e mais afeitos a uma resignação, a um entendimento, fazendo o nosso melhor. Pronto a se sacrificar, pronto a renunciar. Então são situações que nós passaremos a ter como defensiva. E a partir daí sairemos de sintonia. Enquanto isso não se estabelecer, aí esse espírito não nos perdoa. Quando ele começa a perceber que existe efetivamente um desejo real de mudança, ele passa a analisar a vida de outra maneira, que tem outras perspectivas, outras possibilidades. Olha o que acontece, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação. Então a pessoa é levada a se recordar daquilo que ele não perdoou, daquilo que ele não acha que está bem situado, daquilo que ele se sente alguém vitimado por uma circunstância. Aí o que faremos nós? O que faremos nós é simplesmente o seguinte: a gente precisa doutrinar, se for o caso, a este espírito, mostrando a ele que o passado dele tem uma coisa que antecede. Aonde ele não foi vítima, ele foi o algoz. Porque as coisas, infelizmente, elas se remontam, elas se apresentam de uma forma, às vezes, diametralmente oposta apenas. Que a gente está precisando compreender, ninguém é vítima, a não ser de si mesmo. Aquele que se acredita vitimado pela vida ou por alguém, precisa ser colocado numa vida anterior a esta, ou a uma vida, outras anteriores, para que ele veja o quanto ele proporcionou em enlouquecimento às pessoas, o quanto ele prejudicou aos outros, prejudicando a si mesmo. Olha o que acontece. Segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Ou seja, o espírito se sente vinculado, prejudicado, porque este aqui fez o mal deliberadamente, e este mal terá que ser refeito, terá que ser reposto. Frequentemente, pessoas encarnadas nesta modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas. Então vejamos o que eu coloquei aqui.
essa pessoa aqui, ela pode desenvolver a mediunidade? O normal é que ela primeiro comece por se equilibrar, para que a partir do reequilíbrio dela, ela possa auxiliar a este espírito, auxiliando a outros e mantendo-se resguardada e equilibrada. Porque pura e simplesmente desenvolver porque ela manifesta isto ou aquilo, é fazer com que o processo agora deságue e se amplifique numa situação difícil. Isso é médium de baixo teor ainda. E o médium precisa se reequilibrar. O médium está submetido nesse contexto aqui a uma obsessão. E a gente precisa compreender, médium que está obsediado ou uma criatura que esteja obsediada precisa primeiramente se reequilibrar, pontuando a sua vida com outros padrões. Olha como ele continua. Mergulhadas nas mais complexos estados emotivos. Então a pessoa vive situações as mais diversas. Aparentemente é uma pessoa comum, normal, e manifesta agora um estado esquizofrênico, um estado agora num crise, num surto. O que é isto? É uma mediunidade mal desenvolvida, mas capitaneada por espíritos que se aproximam, que se aproveitam deste passado e que têm, em geral, vínculos com ele. Porque essa pessoa aqui tem um trauma a ser superado, que não dá para que pura e simplesmente ela acredite que só a mediunidade irá resolver. Não. É ela se reequilibrar mental, emocional e espiritualmente. Buscar outros padrões, quais se personificassem em entidades outras, quais se fossem outros espíritos, mas na verdade é ela desaguando o problema que existe dentro dela, quando exprimem a si mesmas, emergindo da consciência este passado que não passou, este passado que não foi trabalhado, que não foi burilado. Então é alguém que está em dicotomia, alguém que tem agora como se houvesse uma situação antagônica dentro dele, algo que está sendo conclamado pela vida a ter uma resolução. E a pessoa está tendo um chamamento. Então, esse espírito tem um vínculo com esta criatura. Vínculo este do passado. Vínculo este aonde eles estão parados no tempo. Ela está tendo a oportunidade de, em voltando ao cenário material, o esquecimento corporal não possibilitou que o esquecimento fosse total, fosse amplo. Em certos instantes, e às vezes em muitos instantes, ela tem a manifestação desta personalidade passada, dela mesma, que precisa ser vista. Olha como nos fala, concluindo esse assunto, André Luiz, no mesmo livro, Desobsessão e Animismo. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações. Nada justifica não atendermos a este médium. O médium já desenvolveu, já está trabalhando, pretensamente tem um equilíbrio e em certos instantes, quando está na mesa mediúnica, manifesta isso. Isso é uma coisa. Não é algo que enlouquece a ele. Na mesa mediúnica, isso é manifestado. Então a gente tem que tratar como se fosse um espírito, e ela mesma falando do seu passado. Muito bem, ela está parada naquele tempo. Ela não superou aquela situação que gerou nela um transtorno, um mal-estar, uma desordem mental. De vez que são, em si próprios, espíritos sofredores ou conturbados. É isso que nós temos que entender. É ela com problemas a serem solucionados. Então ela está conturbada, ela não está em boas condições. Quanto quaisquer outros que se manifestem, não importa. Tratemos aquela irmã, aquele médium, da melhor maneira, tratando o problema. O que não pode é aquilo ser repetitivo, o mesmo tipo e o mesmo problema. Aí nós teremos que ter também uma terapia conjugada, para que a pessoa possa, trabalhando com este passado, agora ser orientada para que ela revisite a esta situação e possa ser ajudada. Então, aqui no caso específico, uma terapia de vidas passadas pode vir a auxiliar também, se só
o doutrinador, se só ela com ela mesma, sendo orientada com muito tato, para que não gere melindres, para que não gere nesta médium uma sensação de que ela é pior. Não, ela tem um problema que todos temos. Nela está aflorando, chamando uma resolução, conclamando uma mudança. Que ela o faça com serenidade, mas precisamos ter tato, precisamos analisar para que não criemos problemas junto às pessoas, exigindo esclarecimento e socorro. Vamos ouvir perguntas. Entendendo que a maioria, né, a grande maioria das mediunidades é consciente, não deve também o médium prestar atenção para ele também entender o que está acontecendo, entender esse processo e ele ir superando e ele ir melhorando, entendendo que não tem problema, que faz parte, mas também que faz parte o progresso. Sim, mas o problema é que aquilo avulta, aquilo chega na forma de uma catarse. Ainda que ele seja consciente, ele está imaginando muitas vezes que é algo de um espírito e às vezes é algo dele. Imaginemos que ele não perceba. Então, aquele problema precisa ser amparado, precisa ser visto, precisa ser agora melhor analisado pelo médium, pelo dirigente conjuntamente, de forma tranquila. Isto está pedindo esclarecimento e socorro. Ótimo, que façamos. Às vezes uma doutrinação feita com muito amor, às vezes a feita com muito carinho, com muito tato, com muita possibilidades do médium se repensar, aquilo é solucionado. Muito bem. Se não for possível, numa outra comunicação que aquilo novamente se apresente pela semelhança com a entidade, nós faremos da mesma forma. Mas se precisar, que nós oremos conjuntamente, que nós busquemos uma terapia, que nós busquemos este crescimento. Olha o que ele coloca. O amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno lhes reajustarão as ondas mentais. Então ele está nos colocando, André Luiz, que isso está sendo colocado à prova, isso está sendo possibilitado que a solução se estabeleça. Se existir por parte do dirigente amparo fraterno, auxílio genuinamente que objetive auxílio. Então, quando a pessoa é fraterna, verdadeira, aquela energia vai reajustar e vai colaborar para que a pessoa entenda que aquilo pertenceu muitas vezes a um passado, ainda que ela não faça isso de forma consciente, mas ela estará em condições de rebobinando, reavaliando, se reharmonizar com a vida. Concurso este que se estenderá inevitavelmente aos companheiros do pretérito, que lhes assediem o pensamento. Então, todas as vezes em que alguém que estava submetido a uma obsessão, alguém que estava sujeito a um quadro perturbatório, se modifica, ele está facultando que aqueles obsessores sejam amparados. Comecem a repensar, porque eles saíram de sintonia. Saindo de sintonia, eles ficarão vendo se é real aquela mudança. Segundo, se aquilo perdurar, se aquilo mantiver-se num padrão elevado, eles terão que repensar e estarão em possibilidade de mudar, operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na Terra. Então, vai ocorrer que o médium pode reconstituir o seu caminho, auxiliando aos obsessores a também terem novos padrões e novos referenciais, tão importantes e tão nobres em sua estrutura quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os companheiros desencarnados menos felizes. Então, que nós tratemos de forma amistosa, carinhosa, que nós façamos da melhor maneira. Se a gente perceber, a gente pode, com muito tato, com muita delicadeza, com muita afabilidade, conversar. Mas se não for, a gente ver que não é necessário, que não é de bom tom, porque o médium pode ficar melindrado, que doutrinemos de forma carinhosa, de forma a esclarecer. Olha que interessante que, para concluir, aquele caso aqui, se a pessoa se modifica, ela passa a sair de sintonia do obsessor. Ela passa a poder desenvolver a sua mediunidade. E ela pode passar a partir daí a auxiliar a este irmão
para que ele, a partir daí, reaprume a sua vida. No geral, esta pessoa aqui estará atraindo este no processo reencarnatório. Esse é o normal, esse é o natural. Se a pessoa foi lesada, se a pessoa foi prejudicada, eles precisam agora se recorporificar e viver num núcleo próximo. Esse é o normal. Mas no primeiro momento, ela se reequilibrando, ela dá possibilidades para que ele repense a vida, para que ele busque novos padrões. Mas vamos adiante. Olha então, voltando agora à reunião em que estavam Dionísio, em que estava a Média, Otávio, em que estava. Dionísio ainda não havia sido encaminhado, mas vamos entender. Não acredito, vai falar alguém, na veracidade da manifestação. Afirmava em voz baixa. Uma senhora relativamente moça. Então ela não acreditava que aquilo fosse verdadeiro. Dirigindo-se ao marido e às amigas. Então ela está sendo aparentemente muito sincera, porque esse grupo aqui, ele era um grupo ligado ao que mesmo? Ligado às experiências mediúnicas. Ocorria a mediunidade, mas eles eram peremptoriamente definitivos no julgamento. Eles eram pessoas que eram ferinas na avaliação, ou seja, tolhiam as possibilidades do médium crescer. O médium vai crescer como qualquer ser humano vai crescer a partir de erros e acertos. Eu vou estudar, eu vou me capacitar, mas eu vou errar para que eu aprenda com os erros e a partir daí cresça. Não existe outra forma. Por mais que eu estude, eu estou sujeito mesmo assim a problemas, a erros e dificuldades. Eu sou, como todos somos, imperfeitos. Então, o que é normal no mundo material e no nosso contexto é o erro. O erro nos leva ao aprendizado. Eu sou uma pessoa de boa vontade. Eu tive agora a capacidade de aprender com aquilo que eu não gostei de ter feito. Eu tenho grandeza, eu tenho a partir daí capacidade de superação. Eu tenho humildade em reconhecer o meu erro. Eu tenho agora empenho, esforço e denodo para estudar e agora analisar o que não foi feito corretamente. Então é sobre isto. Porque alguém não vai facultar a ninguém o erro. Nós estamos diante de pessoas perfeitas, o que é inadmissível, o que é algo inverossímil, algo irreal. Não existe isto. Olha o que ela vai colocar. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Ou seja, eles queriam o que mesmo? Eles não queriam uma manifestação afetuosa, espiritualizada. Eles queriam uma coisa banalizada, emotiva, uma coisa relacionada às sensações que eles poderiam identificar, mas não iria beneficiar nem a esposa, nem aos filhos e nem aos participantes do grupo, que estavam afeitos a coisas menores. Mas vamos adiante. Nada de novo para mim. As palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença de nosso velho amigo. Ou seja, ela estava aqui, eu volto a frisar, nós não conseguimos avaliar nada nem ninguém a partir do raciocínio. Nós temos que ter conjuntamente o coração participando. Se o nosso coração é muito ainda afeito a aspectos menores, muito restrito, não tem a bondade desenvolvida, como é que eu vou saber e ter esta conotação? Se eu sou uma pessoa cheia de preconceitos, cheia de verdades, cheia de mim mesmo, eu não estou em possibilidade de entrar nesta afinização. Olha o que ela fala, seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados, se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Ou seja, ela não está entendendo, ela está há muito pouco tempo na espiritualidade. A médium está não acanhada, ela tem dificuldades, mas ela está, por conta esse juízo muito crítico, ferino, ela sim se sente limitada. Óbvio, ela não está à vontade neste grupo. Ela está fazendo o melhor, mas mesmo assim o grupo é muito, muito cioso e cheio de si mesmo. Não é algo que contribui, é algo que diminui, que dificulta, que cria problemas desnecessários. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores,
do plano invisível. O grupo abafava o riso franco, ou seja, eles estão aqui para agora criar problemas, gerar problemas às pessoas. Além de tudo, a ironia. Além de tudo, algo que jocosamente é colocado, mistificador. Nós entendemos o que é mistificador? Quem faculta que o mistificador se apresente? É o médium? É muito mais o grupo. O grupo cheio de parafernálias, que se acha cheio de si mesmo, cheio de verdades, é um grupo que gera para si mesmo dificuldades. Gera para si mesmo uma série de elucubrações de difícil solução. Vamos ver como que analisa o Espírito da Verdade. Olha como ele nos fala no livro dos Médiuns. Olha como o Espírito da Verdade nos fala. Perguntado a ele: haverá algum meio de nos preservarmos das mistificações? Há um meio simples para isso. Não pedir ao Espiritismo senão o que ele possa dar. Ou seja, o Espiritismo não tem nada a ver com as coisas materiais. O Espiritismo veio para dar um outro entendimento à vida. O Espiritismo veio para nos levar a entendimento de que somos espíritos imortais e somos alguém recebendo aquilo que criamos. Ponto. Seu fim, o objetivo do Espiritismo, é o melhoramento moral da humanidade. Eles entendem isso? Não. Eles não querem o melhoramento moral, eles querem se apequenar, ficarem emocionalmente, passionalmente envolvidos com as circunstâncias. Enquanto não nos afastarmos deste objetivo, ou seja, melhoramento moral, enquanto eu não me afastar disso, jamais sereis enganado. Enquanto nós buscarmos a isto, não seremos enganados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral. Não tem. Olha como ele continua, o Espírito da Verdade. Os Espíritos vêm instruir e vos guiar no caminho do bem. E o caminho do bem não é apenas pelo raciocínio. É muito mais pelos sentimentos, pela bondade, pela caridade, pela compreensão, pela generosidade. Então, olha lá, vem vos guiar no caminho do bem, e não das honras e das riquezas, e nem vem atender às vossas paixões mesquinhas. O espírito não está, o espírito superior, sujeito a isso. Se nós não buscarmos a isto, não adentrarão espíritos inferiores. Não se sentirão à vontade. Não criar caldo de cultura favorável à manifestação deles. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora das suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos enganadores. Então, a gente dá acesso, quem? O grupo, com esta capacidade deles se acharem intelectuais, deles se acharem donos da verdade, eles estão facultando isso. É isso que aconteceu? Não. Mas eles têm dentro da elucubração mental dele uma doença de incriminar pessoas. Olha a outra pergunta que é feita. Pode abalar isto, a crença de alguém? Ou seja, a gente vê que é uma mistificação. Olha a resposta. Se isso abalasse a crença, é porque a fé que possuía não era bastante sólida. É isto. Se você está entendendo que não possa existir mistificação, que não possa existir animismo, que não possa existir outras dificuldades no processo mediúnico, você está fantasiando. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos. Então a gente tem que entender, eu estou sujeito a óbices, a problemas, a dificuldades, todos estamos. Como é que eu trato isso? Com naturalidade, grandeza e eu querer superar a isto. Ótimo. Será facultado a mim mesmo estas possibilidades. E não sendo assim, eu terei criado problemas para a maneira pela qual aquilo irá se estruturar, as reuniões, as manifestações. Então o médium é um ser sensível, é um ser que adentra num transe, e este transe não pode estar sendo agora submetido à curiosidade dos participantes, não poderá estar sendo submetido agora a desejos, a vontades, a situações de induzir o médium a isto ou aquilo. Então a gente tem que entender, o médium é um ser que tem uma possibilidade de adentrar numa pacificação. Ele é um ser mais passivo. Naturalmente é assim. Se ele assim o é, ele está sujeito a captar coisas, pois ele é alguém que precisa
deste envolvimento para manter-se pronto a captar. Porque se ele fosse um ser plenamente ativo, ele não é médium. Ele não é médium por si só. Naturalmente, ele pode ser um médium intuitivo. A médium ostensiva, ele não o é. Ele não entra nesse estado, a não ser que ele tenha uma capacidade também de criar uma outra polaridade dentro de si mesmo. Porque ele vai se apacifar, ficar mais pacífico ou criar possibilidades para que isso venha a ocorrer. Então são personalidades, são possibilidades que são geradas para que nós manifestemos o potencial humano que é nos dado. Mas vamos adiante. Nunca experimentei tanta decepção como nestes instantes, em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Então, André Luiz está relatando que ele nunca viu tanta decepção, ele analisando o processo mediúnico. Por quê? Porque foi alertado para o Alexandre, foi alertado para o Alexandre. Foi uma experiência boa para Euclides? Foi. De alguma forma, aquele que protegia o grupo? Foi. É uma experiência boa a Dionísio? Sim. Criou uma possibilidade de auxílio à esposa? Criou para alguns que estão mais abertos e arejados? Sim. E foi também, e será na sequência, um aprendizado duro para os integrantes desse grupo. Por que duro? Porque as pessoas precisam entender, todas as vezes que eu gero resistências, todas as vezes que eu crio óbices para a manifestação disto ou daquilo outro, quando eu não me aproveito, vai ser dificultado o processo. Então imaginemos assim, este grupo ficar só entre teóricos, não tendo mais médiums. Aonde eles chegam com isto? É isto. Porque eles estão gerando transtornos e mal-estar com os médiums. E aí, os médios vão se sentindo desconfortáveis. Os médios não vão se sentir abraçados, amparados. Consequentemente, não ficarão. Então vamos entender. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém se perguntou. Porque a pessoa egoísta, todo intelectual que está agora preso a si mesmo, e todo intelectual que não desenvolveu os sentimentos, ele é passional. É alguém que tem a ironia, que tem agora uma visão muito materializada e, portanto, se acredita dono da realidade, da verdade, porque é vaidoso, orgulhoso, egoísta, não tem jeito. A inteligência, se ela não tiver coadunada, capitaneada pelos sentimentos, ela se perde, ela gera transtornos e problemas. Então vamos entender. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium. Eles não sabiam. Porque eles nem se sensibilizam, eles não têm empatia. O intelectual não tem empatia com ninguém. O intelectual é vazio, a não ser, volto a frisar, que ele tem a partir daí o sentimento. Ele não é um intelectual, ele é um sábio. Ele tem outros elementos e outros ingredientes a avaliar as situações. Interessada a médium em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo, ou seja, pessoas egoístas, pessoas que não enxergam nada além dos seus próprios interesses. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes, ao gosto de novidades. Isso é um contrassenso. Então imaginemos um grupo que só estude, que só chegue a conclusões vazias, que não ajude no trabalho assistencial a ninguém, que não fomente a partir daí a caridade, que não auxilie nada a não ser gerar uma série de empáfias e de dificultações na manifestação mediúnica. Como é que esse grupo se mantém? Com quem ele estará? Eles estarão a partir daí com mistificadores, sim. Com pseudo-sábios, sim. Porque se eles não referendarem o equilíbrio com o trabalho assistencial, volto a dizer, é isto que gera simpatias, é isso que gera a partir daí o amparo da espiritualidade, é isso que faz com que a gente, podendo alargar os nossos padrões e os nossos referenciais com estudo, com autoconhecimento, mas com trabalho junto ao próximo. Trabalho este, inclusive na mediunidade,
no passe, mas na caridade. Caridade no trabalho assistencial. É importante que lembremos que é isso que dá a uma casa e às pessoas que estão no cenário material o equilíbrio. Por isso Kardec nos colocou: fora da caridade não há salvação. Ah, mas existem formas de manifestarmos a caridade. E não está dentre elas a empáfia. Não está dentre elas a manifestação da caridade de uma pretensa sabedoria. Não está. Está, sim, em sermos pessoas mais simples, entendemos mais, compreendemos mais ao outro. Vamos adiante. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ninguém. Cada um pensou em si, em ter uma crítica, em trazer uma teoria, em mostrar a sua sapiência, em mostrar que eles estavam em dia com conhecimento. E daí? Quem foi beneficiado com isso? Imaginemos que o fato fosse esdrúxulo, que não foi. Foi agora ciosamente comandados por Alexandre e Euclides. Foi tudo, seguiu os conformes. Venceram todas as resistências para a manifestação se estabelecer. Se tudo fosse contrário, ainda assim, nós teríamos que analisar o que era possível. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Isso é a manifestação de seres inferiores. Maledicência, inferioridade. A pessoa imagina que a partir daí ela pode fazer isto, fazer aquilo. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. Então que Euclides agora levasse o irmão. E não foi agora, porque o espírito superior não fica se bacaneando, não precisa ficar falando, eu falei, eu disse, sabe? Para quê? Isso aqui já foi dito, já foi superado, já foi entendido. Alexandre percebeu que tinha algo que iria ajudar na sequência, está tudo certo. O instrutor acercou-se de mim, surpreendeu-me, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. E quais são mesmo? Olhar passionalmente a vida. Olhar, ainda que a mediunidade, olhando o plano espiritual com interesses menores. Olhar de uma forma mais espiritualizada, entender que tudo pode ocorrer da forma que é possível que se manifeste, dentro das limitações possíveis de todos, médiuns e dirigentes. Então a gente precisa ter essa grandeza para se reconhecer como alguém que tem doenças, como alguém que tem problemas. Olha como ele continua. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, ou seja, um ser descompassado. O cérebro reduzido significa um ser envolto pelas emoções, um ser que não desenvolveu os sentimentos e, consequentemente, a inteligência está agora não referendada pelo bom senso, pela serenidade e pelo equilíbrio. Nossos amigos da crosta, comumente, criticam em demasia e sentem muito pouco, estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõe a compreender os outros. É isso, a pessoa pensa nela, a pessoa é egoísta, a pessoa é vaidosa, a pessoa se acha sempre vítima, sempre ela a ser beneficiada. Isso é uma visão, não é menor, é uma visão de um ser que não cresceu, é uma visão de um ser que ainda não teve nenhuma maturação. Porque nós temos que entender, nós estamos amparados por quem mesmo? Pelo Pai. Tudo está certo. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Então ele ouviu isso, olha a resposta. Não ouvia a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou, com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso: quase todas as pessoas terrestres
que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. É isso. A pessoa quer tudo para ela. A pessoa não entendeu que é colaborar, auxiliar, contribuir, fazer a sua parte, não se sentir agora mexida no seu orgulho, mas trabalhar a isto. Então, que nós entendamos, este capítulo nos mostrou como é que os seres humanos, médiuns e doutrinadores, e seres humanos vinculados à doutrina espírita, temos nos postado diante de verdades maiores. Nós estamos muito aquém daquilo que é necessário. Então, nós vamos finalizar o nosso estudo e o capítulo desta noite. Na próxima reunião, adentraremos no próximo capítulo. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos que estiveram conosco, nos amparando, e em teu nome, Senhor. Finalizamos a nossa reunião dando graças a Deus. E que assim seja.